Bem-vindo a mais um episódio do Eco dos Fundos. Hoje é nosso convidado António Cunha, presidente da CCDR Norte e, por inerência, o gestor do Programa Operacional Norte 2030. Muito obrigado pela sua presença. O Norte é claramente uma das regiões que tem um PIB per capita mais baixo em Portugal. Está preocupado com a possibilidade da Comissão Europeia poder vir a rever a política de coesão? Ora viva, muito prazer aqui estar convosco e por esta oportunidade de falar sobre o Norte e sobre fundos regionais. Certamente que estamos preocupados. O Norte tem uma realidade quase paradoxal. Portanto, nós conseguimos trazer indicadores magníficos do Norte, sejam os indicadores das exportações, sejam os indicadores da qualidade das nossas estruturas de investigação, seja o nosso património mundial, portanto, seja da cultura, à ciência, à tecnologia, à economia. Temos indicadores fantásticos, mas depois temos essa dimensão paradoxal. No fim do dia, o rendimento per capita é o mais baixo do país. Isto tem muito a ver com razões estruturais que no passado foram sempre muito associadas a duas questões que estão muito relacionadas a presença da economia do Norte em setores das cadeias de valor razoavelmente débeis e de relativamente pouco valor acrescentado e o baixo nível de educação, de habilitações, as habilitações da população a norte era mais baixa que no resto do território. As duas coisas encaixam totalmente e justificam-se uma à outra e, portanto, terão sido os grandes responsáveis por isso. As notícias hoje, os desenvolvimentos a este nível são bons. Hoje o nosso progresso nas cadeias de valor é significativo. Hoje o Norte tem como cadeias de valor principais o automóvel, a eletrónica, o têxtil e o calçado é importante, mas não têm de modo nenhum o peso que tinham os 31% que já tiveram no passado, apesar de hoje terem uma faturação maior, o seu peso relativo é mais baixo e, portanto, isto significa que estamos a evoluir no bom sentido. E se, em termos de habilitações, de níveis de formação, se nós compararmos a população entre os 18 e os 24 anos, ou mesmo até aos 34 anos, o Norte hoje já tem os melhores indicadores do país. O país fez um progresso notável nos últimos 10 anos, mas o Norte fez um progresso ainda maior porque partiu mais atrás e hoje está à frente. É evidente que temos uma região dual, porque isto é verdade até aos 30 anos, mas não é verdade na população que está acima dos 40 ou dos 60 anos, onde temos ainda essas debilidades e onde, de facto, não há que escondê-lo. Alguém com 50, 60 anos numa empresa, um operário que fica sem emprego, a probabilidade de ter um emprego novo é muito reduzida e, portanto, isto é algo que nos preocupa muito. E por tudo isso, a questão da evolução da política de coesão preocupa-nos muito. Hoje, esta questão da coesão não é só uma questão das pessoas, é uma questão também do ambiente, porque nós, para preservarmos aquilo que nós chamamos ambiente, e o ambiente em todo o país, mas especialmente no Norte, o que é o ambiente? O ambiente é um sistema agro-silvopastoril que foi feito por homens e mulheres, que foi feito pelos humanos. Nós não temos um ambiente que já há centenas de anos ou há milhares de anos que não temos um ambiente que seja absolutamente a natureza. E para preservarmos esse ambiente, aquilo que nós chamamos ambiente, aquilo que nós estimamos como ambiente, aquilo que nós queremos preservar, precisamos que vivam lá pessoas. E para viverem lá pessoas precisamos de criar condições económicas para que elas possam viver nesses locais. E portanto, isso é absolutamente essencial. E por isso no Norte, a questão sobretudo de um desenvolvimento harmonioso num contexto e num sistema num sistema que seja equilibrado, urbano ou rural, é absolutamente essencial. E por isso nós rejeitamos uma visão que é uma visão muito centralista, uma visão muito a partir da capital, de uma capital que na sua envolvente sobretudo mais a sul, os espaços são muito marcados por uma grande diferença entre o rural e o urbano, onde nós no Norte não temos esses espaços. Nós temos grandes territórios, o Tâmega, Sousa, o Ave, o Cabo, onde é difícil saber onde começa o espaço rural e o espaço urbano, onde em 5 minutos estamos numa fábrica, numa vinha, num território, estamos numa zona urbana. E por isso é que nós somos muito, muito ciosos
da nossa especificidade, da leitura do território que achamos que é específica. Eu não estou a dizer que as pessoas e que quem observa em algumas estruturas governamentais dessa máquina central que vê as coisas, provavelmente não as estão a ver mal. Agora, não as estão a ver é para o nosso território. Ou não estão a ver para o nosso território. E por isso esta questão é muito importante e por isso preocupa-nos muito a questão da política de coesão, e porque, primeiro, a política de coesão é importante, é necessária, e ela vai ser ameaçada por dois mecanismos. Por um mecanismo orçamental, porque as pressões para haver outras utilizações, outras rubricas orçamentais a ganhar importância, incluindo a da defesa, certamente que sabemos disso, mas por outro lado há um risco muito grande de pôr em causa a política de coesão através de leituras de modelos tipo PRR, de modelos centrais que não têm especificidade territorial. De facto, eu diria, vou usar um termo não muito simpático, estamos fartos de nos obrigarem a vestir fatos e vestir roupa que não é a nossa e que não se enquadra na nossa realidade. Mas o modelo PRR pode ter algumas virtudes, nomeadamente o facto de os projetos que são inscritos num PRR são previamente negociados com Bruxelas e, portanto, cada país poderá negociar aquilo que é melhor para cada região do seu país com Bruxelas. Não permitirá isto, se calhar, nós, no fim e ao cabo, ao fim destes anos todos de fundos estruturais, nós continuamos a estar bastante longe da média comunitária. Que a política de coesão também não é uma dádiva, é de algum modo uma recompensa portanto, uma contrapartida pelo facto de ter havido certas questões económicas e a destruição de certo tecido económico, portanto, que aconteceu com a abertura de fronteiras. Certamente que isso é conhecido. Agora, sim, isso que disse é verdade, eu concordo, mas não há razão para que essa negociação não possa ser feita ao nível regional. Porque é que isto não pode ser feito ao nível regional? Porque é que os projetos estruturais não podem ser negociados com Bruxelas ao nível estrutural? Nós hoje, ao nível regional, nós hoje já fazemos isso em alguns casos. Olha, hoje estão aí nas notícias, porque saíram estes dias um dos nossos avisos do Norte, é um aviso no ciclo urbano da água em alta, é um aviso para 7 hectares específicas naqueles sítios, em determinados sítios. Portanto, isto é um aviso que nós temos, mas de facto é um aviso de convite para 7 hectares específicas, é para aqueles projetos, não é para outros. Portanto, a questão de fazer uma seleção e uma seleção portanto, a priori dos projetos, feita a partir de um grande, com certeza que isto tem por trás um grande consenso entre aquilo da Autoridade Regional do Norte, portanto, a Comissão de Coordenação, a Agência Portuguesa do Ambiente, as várias comunidades intermunicipais. Acredita que os fundos europeus, sobretudo em Portugal, padeceram de um problema de excesso de capilaridade? Ou seja, apostámos demasiado em pequenas coisas em vez de concentrar o dinheiro em grandes projetos que podiam ter feito verdadeiramente a diferença do ponto de vista estrutural no país? Eu penso que isso é uma leitura fácil da questão. Por um lado, o grande volume de verbas é colocado em grandes projetos. Nós depois temos microprojetos, temos projetos muito pequenos, mas se formos fazer o cômputo geral, estamos a falar de 10 a 20% dos fundos que estão aí, não é? Que estão aí. Há questões que é preciso entender e que temos que analisar do modo mais global de política pública e, nomeadamente, política autárquica. É evidente que não devia ser assim. É isso, é evidente que não devia ser assim, mas nós temos municípios que não fariam não garantiriam algumas funções básicas da sua atividade se não tivessem os fundos europeus. E esta questão dos municípios é interessante. Quando nós falamos em municípios, podemos falar de coisas muito diferentes, né? No Norte podemos estar a falar de uma realidade como Vila Nova de Gaia, que tem 310 mil habitantes, ou de uma realidade como Penedona, que tem 2.800, e, portanto, falamos de municípios, mas isto são realidades totalmente diferentes, e nós podemos falar de municípios onde o que recebem da Lei das Finanças Locais
pode significar 80% a 90% do seu orçamento e, portanto, o município não tem mais rendimento nenhum tirando aquilo. Há municípios onde o que recebe do financiamento da lei das finanças locais é da coisa da ordem inferior a 20% e o que recebe depois é das taxas de construção, dos IMIs ou, portanto, de todo um conjunto de taxas e... portanto, e impostos que têm uma dimensão municipal. Não tenho dificuldade a confessar, não, em admitir onde os fundos estruturais ou os fundos europeus não estão a ser usados para questões estruturais, estão a ser usados para questões que provavelmente um município municipal, um orçamento municipal mais generoso devia ser capaz de assegurar. Isso é verdade, mas mais uma vez isso acontece. Vamos aos 1,3 mil milhões de euros que nós contratualizamos com municípios, isso provavelmente acontece para aí em 30 ou 40 dos nossos 86 municípios, mas do ponto de vista do volume total, estamos a falar para aí em 10% de verbas. Tá bem? Portanto, isso não é significativo no meio desta questão e pode fazer a diferença para alguns municípios desses. Até ao final do ano, o Norte 2030, portanto já no novo quadro comunitário, pretende lançar cerca de 40% da sua dotação em concursos. Será possível, ponto 1, lançar tantos concursos com um volume tão significativo e simultaneamente cumprir a regra que o Executivo impôs agora de definir as candidaturas em 60 dias? Sim. Primeiro porque... lançando os concursos, alguns deles terão... desculpa, deixe-me dizer antes uma coisa. A questão dos 60 dias, nós estamos a falar sobretudo para os concursos, os avisos do âmbito do sistema de incentivos, dos avisos que são para as empresas. Portanto, é fundamentalmente que estamos aí a falar. Não é? Depois há todo um conjunto de avisos ou de convites que lançamos que tenham um contexto ligeiramente diferente. Mas isso é possível porque alguns dos avisos, e nomeadamente os avisos convites que estamos a lançar, têm, volto ao exemplo das 7 etapas, ou posso ir a alguns exemplos de projetos com as 3 universidades ou com os 4 politécnicos no Norte. Alguns desses projetos, os avisos estão a nascer agora, mas o trabalho de casa está a ser feito há muito tempo. Quer dizer, uma coisa diferente é depois os avisos totalmente concorrenciais que são para empresas e que primeiro são centenas depois de candidaturas e onde esse desafio do tempo de resposta é certamente... O que é que são sempre os POs regionais, que agora já não se chamam POs, são só programas... Somos regionais, somos só regionais. Agora são só os programas regionais, são sempre os mais lentos, digamos assim, na execução. Por uma razão muito simples, porque nos programas regionais, e nomeadamente na componente investimento público, e nós da componente investimento público temos cerca de 40%, 50%, depende, se contarmos com as universidades até mais, e se contarmos com as IPSS até mais do que isso, temos toda a dimensão de concursos públicos e de obra pública. E, portanto, aí temos todo um conjunto de procedimentos associados aos concursos para o projeto de arquitetura, ao concurso para a obra, portanto, a um conjunto de procedimentos que são incontornáveis, que têm que ser realizados e, portanto, comparar o que se passa num programa regional com um programa que só apoia projetos com empresas, onde estamos a falar fundamentalmente de investimento em compra de equipamento ou em pessoal, seja para projetos de inovação ou não, ou comparar com um programa que tem a ver com formação, portanto, o programa Pessoas ou o programa Recursos Humanos, onde temos todos, onde existem também questões de procedimento de contratação pública, mas eles são totalmente distintos daquilo que é contratar uma obra de 3, 4, 5 milhões de euros, onde além dos procedimentos da obra pública, existem depois ainda as questões judiciais da empresa que fica em segundo lugar, o terceiro, o quarto, o quinto da contestação, e portanto esta questão
não é negligenciável e pesa. Não lhe escondo que, por exemplo, na afetação de verbas, enquanto numa questão com empresas, todo o processo é totalmente concorrencial, não é? Na nossa afetação, por exemplo, de verbas a municípios, e volto a dizer, dos nossos 3,4 mil milhões, 1,3 estão contratualizados com o município. Imaginará que o processo de dividir um bolo por envelopes financeiros pelas entidades intermunicipais, que depois terão que cumprir um conjunto diversos de requisitos e de exigências para cada projeto específico, mas com o qual nós fixamos à partida um envelope para cada entidade intermunicipal e que depois isso é decantado para cada município, é um processo que tem alguma morosidade. Já me falou precisamente aqui da questão da componente dos investimentos públicos. Vê com bons olhos a revisão do contrato, das regras da contratação pública que o Governo está a pensar levar a cabo? Certamente que sim. O que é que gostaria de ver revisto? Há várias questões que podiam ser aligeradas, mas há duas que me parece que são mais óbvias, embora elas não estão diretamente no Código da Contratação Pública, estão mais até em questões do quadro judicial envolvente. Uma questão que todos percebemos que não tem muito sentido é a questão da utilização indevida por muitos opositores a concursos, por muitos concorrentes a concursos, da figura da providência cautelar. E, portanto, alguém que perde um concurso por razões que muitas vezes não são razoáveis, ainda interpõe uma providência cautelar. Parece-me algo que não faz sentido, é usado abusivamente. No passado existia a figura da resolução fundamentada, em que a administração pública podia invocar o interesse público para, portanto, obviar essa questão. Hoje isso não existe, mas, portanto, é uma área onde sabemos que o Governo está a trabalhar e onde vemos com uma expectativa muito positiva evoluções que haja nesse domínio. Nós temos hoje, quer seja no PRR, nomeadamente, que temos projetos bloqueados desse tipo. Há outras questões, são sempre discussões tecnicamente muito complexas e difíceis, porque na maior parte dos casos, há que o dizer, todo este conjunto de regras que temos, elas têm uma razão, quer dizer, ninguém não foram inventadas apenas por uma vontade de complexificação, portanto, vazia. Mas um exemplo de algo que nem sempre faz sentido e é mais uma morosidade, por exemplo, é essa figura da revisão do projeto. Hoje nós temos um projeto, o projeto é aprovado e depois tem que ter uma revisão do projeto que pressupõe mais um procedimento de contratação de um revisor do projeto e mais, portanto, tempo e até despesa. É evidente que no passado sabemos que existiram dificuldades diversas na contratação pública, motivadas em última análise por projetos cuja qualidade não seria a melhor e, portanto, esta revisão tende a fazer isso, mas, por exemplo, é algo que neste momento, e face à pressão temporal que temos, é algo que na maior parte dos casos não faz sentido. Percebo em projetos de muito grande dimensão, mas em projetos de 2, 3, 4 milhões de euros não faz muito sentido isso. Acha que as obras da alta velocidade vão acabar por derrapar precisamente por todos estes constrangimentos que nós temos em termos de grandes obras públicas? Não sei, mas o meu problema não é as obras acabarem, é as obras começarem. Exato. Neste momento, preocupa-nos muito as obras começarem. É evidente que estão anunciadas brevemente, para breve, ou pensamos que tudo acontecerá com o começo da ligação Porto-Lisboa. A expectativa é para que comecem quando? As indicações que temos do quarto executivo? A questão do Porto Soura, estamos em processo concursal, né? Portanto, é uma questão do processo demorar mais ou menos. Portanto, eu diria que estaremos por meses para isso começar, já não estaremos por anos, a escala é meses. Portanto, eu diria que a escala é meses. Para nós, como saberá, como temos dito, a questão do Porto de Vigo também é essencial.
é essencial numa questão de uma ligação mais rápida à Europa, é essencial numa ligação de um desenvolvimento que para nós é muito importante, que é o desenvolvimento que chamamos a Euro-região norte de Galiza, porque num contexto de uma Europa onde o noroeste peninsular vai sentindo fortemente a perifericidade face a uma crescente importância de uma Europa central, que por várias razões vai ganhando mais peso, incluindo mais uma vez pelas razões da defesa. Precisamos de reforçar a massa crítica neste polo aqui no Finisterra, portanto onde a terra acaba, e por isso a ligação para a nossa perspectiva euro-regional é muito, muito importante. Isto é muito importante para a Euro-região, mas é muito importante para toda a nossa frente atlântica, a ligação, todo o espaço Corunha-Vigo, Corunha-Lisboa, portanto nós conseguimos ter uma frente atlântica, Corunha-Lisboa, toda ela servida por alta velocidade, fará com que temos uma enorme centralidade aqui. Não podia deixar de falar sobre a questão da descentralização. Vê com alguma preocupação o objetivo do Executivo, por exemplo, rever a questão da transferência das Direções-Gerais da Agricultura para as CCDRs? Se vê nisso um sinal de um retrocesso no processo de descentralização? Eu espero que isso não aconteça, nada me leva a... Está na expectativa, de facto, que o Governo não avance com isso? A pressão dos agricultores não os vai fazer... Eu muito sinceramente não percebo a pressão dos agricultores. Desde que houve integração das antigas Direções Regionais de Agricultura e Pescas nas comissões de coordenação, só houve melhorias face à resposta que os agricultores tinham. Nada piorou. Uma coisa diferente é dizer se as coisas estão bem. As coisas não estão bem, as coisas ainda não estão bem, mas as coisas estavam pessimamente mal, porque de facto durante 30 anos as direções regionais de agricultura foram degradando, e as direções regionais de agricultura são algo difícil de explicar. O que eram em termos das instalações, eu posso lhe dar um exemplo e dizer-lhe que pouco tempo depois de termos assumido, no princípio deste ano, recebemos da Autoridade das Condições de Trabalho um ofício a dizer que uma das instalações que nós tínhamos não tinha condições de trabalho, portanto proibindo a presença de funcionários nesse local. O parque de viaturas é indescritível. Já não vou falar na média de idades dos recursos humanos, nas capacidades, nos meios informáticos que existiam. Portanto, falar de que havia alguma coisa bem, não, nada estava bem. As coisas hoje ainda não estão bem, mas estão melhores, estão bastante melhores. E, portanto, eu não percebo que ideia é esta de que as coisas estavam bem. Por outro lado, e também de um modo muito, muito frontal, e já ouvi o Primeiro-Ministro dizer isto de um modo muito, muito lúcido, nós temos uma das coisas que é absolutamente importantes e decisivas para a agricultura, é sermos capazes de acabar com esta esquizofrenia nacional, com esta loucura, que não tem outro nome, de uma espécie de um conflito, de uma guerra entre a agricultura e o ambiente, em que os agricultores são os inimigos do ambiente. O que está por trás disto é uma visão e uma leitura integrada do território, é uma leitura integrada a partir de uma perspectiva de sustentabilidade. Isto significa que gerir território é gerir agricultura, é gerir floresta, é gerir água, e isto tudo tem que ser feito de um modo integrado. E por isso eu tenho muita, muita dificuldade, a não ser que seja por lógicas corporativas, em perceber o discurso dos agricultores. Os agricultores só têm a ganhar com a integração das antigas DRAPs nas comissões da agricultura. Acredito nas comissões de coordenação. Acredito imenso neste processo e espero mesmo que não haja retrocesso. Acredita ou tem a expectativa de que possa, neste processo que já se iniciou, haver maior transferência de competências noutras áreas ainda para as CCDRs? Espero que sim. E há alguma expectativa, já falou sobre isso com o Executivo? Espero que sim, temos vindo a trabalhar nesse sentido. O próprio novo modelo do Governo com
do ponto de vista de competências, com uma alocação de competências do domínio das florestas ao Ministério da Agricultura, também vai de encontro a esta leitura que temos do território onde a floresta é uma parte importante. A questão da gestão da água, que mesmo no norte, onde supostamente há muita água em alguns sítios, é uma questão que vai ser central. Depois há outros pequenos aspectos onde provavelmente pode haver alguma coordenação regional. São coisas de detalhe, mas posso dar 2 exemplos. E 2 exemplos que até apareceram, um deles até apareceu com alguma relevância nos mídias no princípio do ano. As comunidades intermunicipais hoje têm competências na questão da gestão das redes de transportes públicos, mas depois não há uma coordenação ao nível regional. Também a questão hoje também está associada às comunidades intermunicipais, o trabalho com a ANCAP, com a Agência para as Qualificações, de uma definição dos mapas de formação profissional. Isso faz sentido ser feito ao nível das entidades intermunicipais, mas também faz sentido ver depois uma dimensão regional sobre esse assunto. Portanto, o que eu queria dizer sobre isso é que há aspectos mais estruturantes e mais macro, como a questão da água ou das florestas, onde isso faz sentido, mas há depois também pequenas coisas onde isso também pode fazer sentido. E sim, estamos a trabalhar nisso, acreditamos muito nisso. Eu acredito muito que este processo de crescimento de competências regionais seja um processo contínuo, vamos dando passos, vamos construindo e vamos criando esta leitura e esta capacidade de uma declinação territorial com mais eficácia e com mais leitura adequada a essa realidade e é um processo em construção. Portanto, eu acredito muito nessa construção dada por pequenos passos e é nesse processo que eu estou comprometido. Ficou desiludido com o facto de Luís Montenegro ter adiado a ideia do referendo para a regionalização? Provavelmente não haverá muito condições para ter esse referendo neste momento. Provavelmente não haverá muitas condições para, quer dizer, ter um referendo em 24 ou 25, eu penso que provavelmente não fará sentido. E por isso, portanto, penso que seja razoavelmente natural aquilo que o Primeiro-Ministro disse. Por outro lado, percebo que dentro do atual governo, que é uma coligação, há um dos partidos é manifestamente contra a questão da regionalização e, portanto, também podemos perceber algumas limitações políticas que possam existir nesse contexto. Agora, mais uma vez, eu não estou preocupado em fazermos um referendo para a regionalização ou não, estou preocupado em construirmos um processo de acentuar e fazer crescer a capacidade de decisão regional. E, portanto, isso é importante e é um processo em construção. E se nós fizermos isso e formos fazendo isso com passos seguros, haverá um momento em que teremos que decidir depois como é que isso acontece do ponto de vista regional. Porque mesmo a figura da regionalização, por vezes nós falamos em regionalização, mas podemos falar em coisas muito diferentes. No outro dia estava com um membro do governo que me dizia, mas regionalização, mas eu sou contra a existência de parlamentos regionais. Eu sou um adepto da regionalização e nunca defendi parlamentos regionais. Portanto, não está em causa numa regionalização do continente termos, neste momento, não está em causa existir uma dimensão legislativa. Portanto, é preciso, por isso, nós haveremos de convergir para um conceito do que há de ser essa regionalização, mas ele deve ser construído e deve ser construído com passos certos, e se nós percebermos e se nós evidenciarmos essa responsabilidade, é nossa, das pessoas que estão no lugar onde eu estou, de percebermos que pondo e fazendo e colocando competências, e competências significa permitindo leituras com especificidade regional, isso contribui para melhorar a vida das populações. Isto vai ganhando espaço, vai ganhando terreno e certamente depois haveremos de decidir um dia qual há de ser o modelo que está a ter. Nós temos um novo modelo de eleição agora das CCDRs. O seu mandato vai terminar em 2025. Estaria disponível para tentar depois ter
voltar a ter as mesmas funções? Com toda a frontalidade, devo dizer-lhe que gosto imenso das funções que estou a executar. Tem sido uma experiência magnífica, sendo verdade que quando de algum modo iniciei estas funções e as conversas que na altura tive com os dois líderes dos principais partidos de então, o que estava em cima da mesa era um cenário de aprofundamento ainda maior deste caminho no sentido das competências regionais, mas sem dúvida que demos passos muito interessantes e sinto-me muito orgulhoso por ter sido parte desta construção. Se dentro de um ano fará sentido ser outra vez candidato ou não, penso que teremos que esperar por essa altura para o decidir. Vai depender. São certas... Há certas coisas que são absolutamente claras ou que nem posso explicitá-las, mas quase que nem vale a pena. Eu não deixo, de algum modo, podendo acreditar que possam ter sido as minhas competências que me possam ter trazido para este lugar, sendo, desculpando uma autoelogio, podendo acreditar nisso, também não tenho dúvidas que terei que acreditar que a divisão muito clara que existe entre as forças partidárias a norte, e nomeadamente nas câmaras, faz com que este lugar dificilmente a norte não teria que ser desempenhado por um independente e, portanto, se este equilíbrio se mantiver, pois as condições políticas após as eleições autárquicas são umas, no cenário de haver um dos partidos a ser nitidamente maioritário, provavelmente esse partido quererá ter um dos seus quadros num lugar destes. Portanto, toda esta questão tem que ser vista face à luz dos resultados das próximas eleições autárquicas. E a sua expectativa tem alguma expectativa relativamente aos resultados globais das autárquicas? Não tenho nenhuma mesmo. Nenhuma, e diria que ninguém tem. E diria que é estamos numa situação política demasiado confusa. Qualquer prognóstico será pura especulação. E, portanto, mas vejo isto com muita naturalidade. Cá estaremos, acredito. Não queria ser mal interpretado, porque eu tenho muito gosto no que faço e portanto, não estou aqui a fazer nenhum serviço público do ponto de vista de que deva ser, portanto, de ter alguma recompensa por isso, ou algum reconhecimento por isso. Eu tenho muito gosto. Os meus dias, com todas as dificuldades que têm, são muito interessantes e gosto muito da diversidade. E eu conhecia muito bem o território, mas hoje conheço certamente muito melhor. Aquilo que me move, vou dizer isto pela primeira vez, acho eu. Eu fui um investigador universitário com razoável sucesso, e conseguindo muitos projetos e aquilo, mas pagando um preço terrível, dificuldades terríveis, um preço enorme por estar fora do sítio onde está o poder central, onde as coisas se decidem, onde as pessoas se conhecem mais proximamente, e é contra isso que eu luto. É contra isso que eu não luto contra nenhuma Lisboa, uma cidade que eu gosto imenso. O meu grande desejo, já o disse, é que Lisboa seja a capital de um país mais rico, e no dia que Lisboa for a capital de um país mais rico, há de ser uma cidade ainda melhor que o que é, e portanto isso é absolutamente aquilo que nos move. Mas esta lógica e esta quase pequenez de Lisboa e de um círculo muito fechado, e de leituras muito, muito restritas face a uma realidade que é o que as pessoas conhecem, mas que desconhecem aquilo que é a verdadeira realidade de outros espaços diferentes. Isto inibe o crescimento do país, isto inibe o desenvolvimento do país. E, portanto, essa, neste momento, é uma luta que eu faço com muito empenho, quase com gosto, faço tudo com muito gosto. Portanto, se achar que isso passa, daqui a um ano, se achar que isso passa por me voltar a candidatar a este lugar, candidatar-me-ei. Se achar que passa por estar noutro lugar, ou ainda voltar à universidade, ou ainda voltar a fazer outras coisas, há muitas outras coisas que tenho feito, também estarei muito feliz, sendo que
Acho que o país não percebe, sinceramente, o país não percebe o preço que paga pelo seu centralismo, que provavelmente, eu vou dizer agora ainda mais grave, que provavelmente no passado e em alguns momentos foi um centralismo iluminado, foi um centralismo com alguma competência, e que hoje em muitos casos e em muitas estruturas da administração é um centralismo muito empalidecido e com leituras e com, sobretudo, incompetências das quais todos os dias o nosso desenvolvimento paga o preço disso. António Cunha, muito obrigado pela sua participação aqui no podcast Eco dos Fundos. O nosso tempo chegou ao fim, nós ficamos por aqui, fique connosco, continua a acompanhar-nos. Muito obrigado.